Ora, muito bem-vindos e muito bem-vindas ao nosso segundo webinário sobre REITs, comigo, Artur Mariano, aqui na condição de analista externo da XTB. Eu vou passar a partilhar o meu ecrã. Agora acho que já está, exatamente. Portanto, como eu estava a dizer, muito bem-vindos. São 9 horas, portanto, vamos iniciar o nosso segundo webinário sobre REITs, Real Estate Investment Trusts. O meu nome é Artur Mariano, eu sou cofundador da Aeroplus e sou também o analista-chefe na Aeroplus, mas estou aqui hoje como analista externo da XTB para dar continuação, então, ao nosso webinário sobre REITs. Nós já fizemos o primeiro webinário há cerca de um mês atrás. Correu bastante bem, tivemos imensas pessoas, toda a gente gostou e, portanto, a fasquia ficou alta e hoje eu terei que satisfazer essa fasquia e quiçá ultrapassá-la. Pronto, penso que já esteja toda a gente a postos para iniciarmos, então eu tenho aqui também, como no último webinário, a minha apresentação, que me vai auxiliar durante todo este processo. Hoje nós vamos analisar 6 REITs sobre data centers. Portanto, estamos a falar de REITs que têm imobiliário específico para armazenar data centers. Data centers são essencialmente agregados computacionais que, enfim, permitem processar e guardar informação e difundir informação na internet, na cloud, enfim, em todos os meios digitais que nós temos, e inclusivamente para outras tecnologias, como antenas de comunicação, wireless, 3, 4 e 5G. O 5 ainda não chegou, mas está a chegar. E, portanto, toda essa panóplia de tecnologias necessita de data centers, onde os dados são armazenados, e esses data centers são então usados para, enfim, guardar e difundir informação. E, portanto, é disso que nós hoje vamos falar. No webinário passado falámos sobre REITs de saúde. Hoje eu trouxe aqui um tema que acho extremamente pertinente, e já vão ver porquê, mas posso já adiantar que os REITs de data centers foram os melhores REITs nos últimos 2 anos, em 2017 e 2018, em termos de valorização, e portanto acho que é um tema super quente, acho que tem um potencial de futuro muito, muito grande, porque na internet nada irá diminuir. Se alterar, a perspectiva hoje é que continue a aumentar. Portanto, o volume de dados e, portanto, o uso de data centers vai ser maior, mantendo-se esta expectativa, efetivamente. E, portanto, vamos lá então. Para quem ainda não me conhece, o meu nome é Artur Mariano, eu sou investidor imobiliário, sou analista imobiliário e sou autor do livro Investir em Imobiliário do 0 ao Milhão. Estou muito contente de dizer que vai sair a segunda edição muito brevemente, mas estou naturalmente aqui hoje como analista, mas analista de REITs, que são também imobiliário e, portanto, é nessa condição que aqui estou. Ora, nós já falámos do que é que são REITs no último webinário. Eu vou só, muito rapidamente, tecer algumas considerações. Portanto, REITs, pronunciam-se REITs, embora em Portugal muita gente pronuncie REITs, mas são, portanto, em inglês chamam-se Real Estate, ou aliás, o acrónimo quer dizer Real Estate Investment Trusts, que são um bocadinho diferentes de fundos imobiliários. Eu falei extensivamente sobre isso na primeira sessão, e essencialmente, portanto, a grande diferença é que não, os REITs são cotados em bolsa e os fundos imobiliários não, mas enfim, há toda uma panóplia de diferenças que eu pude apresentar no último webinário. Podem ver já agora o último webinário. Para quem não viu, pode aceder ao nosso canal da Aeroplus,
Portanto, basta no YouTube colocar Aero Plus e tem o nosso webinário. Já agora eu vou muito rapidamente aqui tentar identificar o vídeo. Portanto, se viermos aqui a vídeos, com certeza estará cá. E eu no primeiro webinário efetivamente falei sobre, portanto, deve aqui estar. E cá está. Portanto, temos aqui o webinário, o primeiro, se quiserem aceder. Eu aí expliquei efetivamente as diferenças de REITs e de fundos imobiliários e, portanto, poderão ver mais sobre isso. Os REITs podem ser ou de equity ou mortgage. O que é que isto quer dizer? Os REITs podem ser baseados em imobiliário real, em imobiliário físico, de equity, ou então podem simplesmente ser, se quisermos, fundos que emprestam dinheiro e que fazem créditos à habitação, créditos hipotecários para imobiliário, e aí simplesmente o negócio desses REITs é emprestar dinheiro e, portanto, passam a ser REITs de mortgage. Mortgage é a palavra, que, portanto, quer dizer hipoteca, mas também é utilizado normalmente como crédito à habitação. Então, nós aqui neste webinário estamos a falar de fundos de REITs, aliás, de equity, essencialmente. Já existem há mais de 50 anos nos Estados Unidos, há mais de meio século, estão em quase 40 países em todo o mundo e estão hoje também já permitidos em Portugal e, portanto, efetivamente, os REITs são um veículo de investimento absolutamente fantástico. Como investir em REITs, então? Abrem uma conta na XTB, o link vai estar na descrição deste vídeo quando ele for carregado para o YouTube, ou então basta acederem à XTB e abrirem conta se estiverem a ver em tempo real. E depois negociam esses REITs como se fossem ações. Existe um ticker por REIT e compram e vendem REITs como se fossem ações. E, portanto, conseguem receber dividendos provenientes de rendas de imóveis em todo o mundo, a partir de casa, sem nunca serem senhorios físicos. Ora bem, neste webinar nós vamos falar todas a quarta-feira da segunda semana de cada mês, assim é que é. Eu vou montar um portfólio de REITs, vou analisar vários REITs nestes webinários e vou eleger um no qual invisto. O foco é o longo prazo, portanto não estamos a especular, porque nem os próprios REITs têm essa essência. Os REITs, efetivamente, são veículos de investimento a longo prazo. E é uma coisa que eu enfatizo bastante, porque muita gente diz que, enfim, eu não vou investir em imobiliário físico, vou antes investir em REITs, porque quero só parquear o meu capital durante algum tempo e sair com algum lucro, se possível, mas quero ter uma posição muito líquida. E, portanto, os REITs, nesse caso, continuam a não ser o melhor veículo de investimento, porque os REITs devem ser, e naturalmente que a sua posição pode valorizar a qualquer altura, como também podem imobiliário, mas fundamentalmente os REITs são veículos de investimento a longo termo. Ora bem, vamos falar do setor de data centers. Falámos do setor de saúde no último webinário. Hoje vamos falar de data centers. E porquê? Como eu disse, entre 2016 e 2018 foi o melhor setor em REITs. Ok? Teve quase 10% dos índices de REITs, portanto o VNQ e o IYR. E, na minha opinião, e é algo a que eu presto bastante cuidado e bastante atenção, que é o setor tecnológico e, efetivamente, está a haver, tem havido um boom brutal na demanda por data centers, e nós podemos ver isso pela popularização, por exemplo, da cloud. Hoje em dia, já o consumidor final, cada um de vocês, já começa a utilizar a cloud. E isto aconteceu nos últimos anos, e tudo isto vai continuar a aumentar no futuro, é essa a perspectiva hoje, e portanto fará todo o sentido. Bom, a procura por data centers está em alta, não só pela cloud, mas também por aquilo que se chama cloud computing. Grandes problemas no mundo computacionais são hoje resolvidos na cloud, em supercomputadores que estão alojados na cloud. Vocês já agora, para terem só uma noção de como é que isto faz todo sentido, podem alugar um computador à Amazon que está, por exemplo, na cloud, apenas para fazer computação de alto desempenho.
Naturalmente que o boom na cloud foi popularizado por 4 unicórnios digitais. Há depois mais um conjunto pequenino de empresas que também têm uma voz ativa, mas essencialmente falamos de 4 unicórnios: a Amazon, a Microsoft, a IBM e a Google. E, portanto, todas estas empresas oferecem serviços na cloud, têm um poder de aquisição e uma dinâmica económica brutais, que mexem com todo o mundo e, portanto, se estas empresas procuram data centers, os data centers são requisitados, os data centers têm que ser alojados em imobiliário e quem tem imobiliário para data centers sai a ganhar. Eu queria, só para contextualizar as coisas, e eu acho que estas mensagens às vezes são tão fortes que são inclusivamente muito difíceis de passar com clareza. Mas eu hoje vou falar de 6 REITs, 3 a fundo e 3 menções honrosas, se quisermos, como fiz no último webinário e como vou fazer em todos, que combinados têm um market cap portanto, basicamente um tamanho de mercado de quase 80 bilhões de dólares. Bilhões ou 1.000 milhões na nossa terminologia. Eu não sei se vocês têm noção do que é isto, mas em termos comparativos estamos a falar de 1/3 do PIB do nosso país, do PIB português. Portanto, 6 REITs têm um market cap de 1/3 do PIB de Portugal. E, portanto, é de facto algo extremamente marcante e temos que ficar com a ideia que, ao investirmos nestes REITs, de facto estamos a investir em coisas grandes com, enfim, com market caps brutais e que mexem com muita coisa. Há alguma desvantagem dos data centers e, em particular, dos REITs em data centers? Há. O mercado é muito menos balanceado do que o mercado dos cell towers, portanto, aquele mercado de REITs que basicamente compram antenas de comunicação, que é um mercado brutal, e há um dos REITs que eu vou falar hoje que tem uma parte do seu negócio alocada a antenas de comunicação, mas não é o core business, naturalmente. Aí nós vemos uma distribuição por muitos REITs e vemos uma distribuição de empresas que alugam essas torres de comunicação a esses REITs. Aqui não. Aqui temos essencialmente 4 players que absorvem praticamente todos os data centers e gera-se aqui algo único e ímpar. Estes 4 unicórnios, Amazon, Google, Microsoft e IBM, têm uma condição financeira ou económica muito maior do que os próprios REITs. Ou seja, os senhorios, os REITs, têm uma condição financeira mais fraca do que os inquilinos. E, portanto, é importante para percebermos a dinâmica das coisas. REITs em data centers, então. Eu hoje vou levar a fundo 3 deles. O Equinix, o ticker é este aqui, é Q de Quá, como me ensinaram na escola, IX. Vou falar do Digital Realty, DLR, e vou falar do Core Site com o ticker Core. Vamos então começar pelo Equinix. De qualquer maneira, antes de começarmos, eu queria aqui só... achei este gráfico fantástico, resume bem aquilo que é a mensagem que eu quero passar. Naturalmente, o Equinix é o maior REIT em data centers do mundo, tem um negócio brutal, enorme, e aqui nós podemos ver que tem praticamente metade do índice de REITs, e portanto, de REITs em data centers, naturalmente. O Digital Realty segue logo a seguir. Há umas diferenças muito acentuadas entre os dois, muito acentuadas mesmo, o que, inclusivamente, me vai permitir dizer que, se calhar, para alguns de vocês, com o perfil de investidores que tenham, o Digital Realty faça mais sentido, e para outros, provavelmente o Equinix faz mais sentido entre esses dois. Mas são, de facto, dois gigantes do setor e têm combinadamente praticamente o índice todo, embora estejamos a falar, nos outros casos, de REITs consideráveis, mesmo comparativamente com aquilo que é um REIT normal. Eles são muito diferentes em termos de leverage, portanto, de financiamento e de alavancagem, assim aqui é a palavra correta. O Equinix tem, de facto, uma alavancagem brutal, nós vamos falar disso.
É uma alavancagem que, como o Equinix é efetivamente o maior REIT do setor, é um gigante mundial, com a devida proporção, naturalmente, não é uma Amazon, aliás, aquilo que eu estava a dizer de os inquilinos, neste caso, terem um poder negocial muito maior do que os próprios senhorios, estes REITs, é verdade, e portanto o Equinix continua a ser uma empresa bastante mais pequena que a Amazon, mas mesmo assim tem um market cap de 30 mil milhões de euros, mais do que 10%, cerca de 15% do PIB português. O PIB português, à data de hoje, deverá andar na casa, salvo erro, dos 220 mil milhões, e, portanto, aqui estamos a falar de 30 mil milhões, 220 mil milhões, naturalmente, de euros, e aqui falamos de dólares, e claro que há uma diferença, mas mesmo assim, estamos a falar de 10 a 15% do PIB português num REIT. Portanto, é um gigante, como é óbvio. Está altamente alavancado, talvez isso faça sentido, eu já vou explicar. E está muito bem dividido globalmente, com 50-50. 50 nos Estados Unidos, 50 no resto do mundo. Eu já vou detalhar isso com mais detalhe. O Digital Realty tem uma alavancagem muito mais controlada, mas opera essencialmente nos Estados Unidos com 80% do seu portfólio. Enfim, os outros são REITs menos expressivos, mas mesmo assim estamos a falar de empresas que podem ir até aos 6 mil milhões de market cap e, portanto, ainda assim são REITs consideráveis, embora operem só nos Estados Unidos. Ora bem, para termos noção daquilo que é, ou daquilo que era há cerca de um ano atrás, hoje portanto, o panorama não é muito diferente, mas há um ano atrás nós podemos ver que no North America, portanto, Estados Unidos e Canadá, Equinix manda. No EMEA, portanto, é uma designação que eles usam para a Europa, a África e mais alguma parte que eu agora não me estou a lembrar, Antártica, salvo erro. Portanto, o Equinix manda também. Oceania e Ásia, Equinix na frente. O Digital Realty aparece muito bem cotado na North America, aliás. Temos também o CoreSite, que eu vou falar. Temos um conjunto de outros que não me pareceram tão importantes, portanto eu seleciono sempre 3 que são recomendações, praticamente, e 3 que têm características muito particulares e muito interessantes e às vezes muito peculiares, que vale a pena falar delas. Aqui é a mesma coisa. E portanto nós podemos ver que de facto a Equinix não só é um REIT que se baseia em comprar e arrendar, ou alugar, no caso, imobiliário para data centers, é também uma marca e um negócio brutal, porque, enfim, tem todo um conjunto de serviços agregados e, portanto, é um gigante, manda no mundo todo. O Digital Realty segue logo a seguir, especialmente no North America, mas para perceberem um bocadinho do detalhe. Ora bem, a Equinix é uma empresa que eu já sigo há muito tempo, aliás, um REIT que eu sigo há muito tempo, e, inclusivamente, lembrei-me de ter ido buscar uma citação de 2018. Lembrei-me e procurei no Google abstratamente e consegui dar à notícia e depois reli e lembrei-me. De facto, já em 2018, há cerca de um ano atrás, a Equinix estava com um plano brutal de expansão. Curiosamente, hoje mesmo fez um comunicado que vai também nesse sentido, mas a Equinix na altura disse 2 coisas. Disse que queria efetivamente continuar a absorver mais mercado pelo mundo fora e disse também que até 2022 estavam a pensar crescer a 8 a 10% ao ano, o que me ficou na retina. E, portanto, vim buscar essa recordação. Vemos aqui o Eric Schwartz, que basicamente é uma pessoa com um currículo brutal na área dos data centers, já há muitos anos. Hoje é presidente do Equinix para a EMEA, portanto, inclusivamente na Europa. Já agora a Equinix tem um data center em Portugal, em Lisboa, e, portanto, é este senhor que diretamente supervisiona isso. Aliás, podemos ver o data center aqui em Lisboa, podemos ver o portfólio, está bastante bem distribuído. Vai dos Estados Unidos ao Japão
e, portanto, tem vários data centers na Austrália, tem os países tecnologicamente fortes muito bem cobertos, salvo erro tem 4 na Alemanha, embora eu aqui não consiga mostrar, portanto, aqui do Saudade Frankfurt em Munique, pensava eu que tinha um quarto, se calhar não tem, mas está fortíssimo, está presente em praticamente todos os países que efetivamente mexem a sério com data centers, e tem um em Lisboa e, portanto, é de salientar. Ora bem, muito importante então, vocês acho que já perceberam que tipo de indicadores é que eu olho quando eu avalio REITs. O primeiro é o portfólio em si, a qualidade do portfólio, que efetivamente neste setor e comparativamente a todos os REITs é uma análise demasiadamente profunda para eu aqui fazer com o escrutínio devido. No entanto, há 2 ou 3 coisas que eu olho subejamente, vocês provavelmente aperceberam-se disso com facilidade no último webinário. A primeira é o FFO, portanto, os Funds from Operations, que essencialmente é o valor, portanto, a percentagem de lucro que efetivamente se deve ao negócio em si, ao negócio core, e, portanto, não tem ganhos extraordinários, por assim dizer. Quando esse FFO, ou o AFFO, o A de Adjusted Funds from Operations, está perto do EBITDA, e quando digo perto, basta que esteja a 60%, já neste caso já é perto, o que acontece é que, efetivamente, já se trata de um REIT com um negócio muito sólido, porque isso quer dizer que 60%, 70%, enfim, independentemente da percentagem que seja, se trata de negócio sólido, recorrente, não extraordinário, e, portanto, com um grau de previsibilidade, se quisermos, maior. O segundo fator que eu olho imediatamente é a maturidade de crédito e o tipo de crédito. Analiso com bastante detalhe os montantes, o tipo de taxa, a alocação e depois também a maturidade. E no caso do Equinix, nós temos aqui quase 70% do EBITDA como Adjusted FFO, e, portanto, é brutal, é muito, muito bom. Isto já agora é uma característica dos REITs em data centers. Há muitos REITs que têm 30% a 40% do EBITDA, e já agora nos REITs é fácil justificar porque é que às vezes o FFO é baixo. Os REITs tiram partido de valorização espontânea, decidem liquidar algum património, isso é um ganho extraordinário, não entra no FFO. Quando nós falamos de 70%, é espetacular, e o Equinix tem de facto isso. No entanto, o Equinix tem maturidade de crédito muito substancial já em 2022. Eu não sei se vocês se lembram no último webinário, mas os REITs de saúde, no setor da saúde, tinham também uma maturidade mais ou menos grande, a vencer por volta de 2020 a 2022, nessa altura. Aqui temos há aqui mais uma almofada para o Equinix. Até 2022 não tem grande maturidade e, portanto, eu acho que não tem tudo para correr bem nos próximos anos, a manter a mesma estratégia que tem sido de crescimento brutal. O portfólio está, aliás, aqui. Portanto, eu já tinha falado da distribuição de portfólio. Não vou começar por mostrar ainda na XTB a valorização, já lá vou no final, e vou já passar para o Digital Realty, porque me apercebi que já estou a falar há 25 minutos e convém de facto abarcar tudo aquilo que eu queria dizer. Só sobre o Equinix, então, o resumo é bastante balanceado em termos de diversificação, está em 52 países, incluindo Portugal. No último ano cresceu 25%, e, portanto, aquela notícia que eu aqui citei, portanto, de crescer a 8 a 10% ao ano, das duas uma, ou cresceu demasiado e agora vamos ver um crescimento muito mais limitado e, em média, efetivamente, vamos ter de 8 a 10, ou então aquilo que aconteceu é que teve um ganho extraordinário. Hoje mesmo, como eu estava a dizer, a Equinix anunciou uma reestruturação.
da equipa de gestão, que já agora é fantástica, tem imensa gente com toda a experiência. Aliás, quiseram efetivamente montar a melhor equipa para dominar o mundo no seu respectivo setor. E essa reestruturação, é curioso, surge porque a Equinix quer crescer. E, portanto, o plano continua a ser querer crescer. É um REIT altamente alavancado e, inclusivamente, enfim, já aqui falámos daquilo que é a minha opinião sobre as agências de rating, mas tem uma classificação relativamente baixa, salvo erro, em BBB-. E, portanto, a esse nível não se trata da melhor classificação. A maturidade, como eu mostrei aqui, vai até 2022, tem uma blended rate, portanto, quando falamos em blended rates, quer dizer que agregamos todas as taxas de juro às quais o REIT se financia, de 2,55, tem também tem dívida balanceada entre variável e fixa. Não creio que seja um problema, não há aí nenhuma. Portanto, o meu objetivo aí é tentar detectar um problema. Não há nada óbvio. Há sim algo óbvio, que é a maturidade excessiva em 2022. E enfim, é de considerar isso. Eu vou aqui desligar o meu e-mail, senão vão chegar várias notificações. A dividend yield da Equinix neste momento está abaixo de 2,5 e, portanto, não tem efetivamente um dividend yield muito atrativo. No entanto, consegue uma valorização brutal no último ano e tem um plano efetivamente de crescimento e de valorização contínua e, portanto, trata-se de um excelente REIT, na minha opinião, que qualquer pessoa pode comprar num portfólio diversificado, naturalmente. Acho que se trata de um REIT fantástico. E enfim, mais REITs fantásticos. Vamos então já para o próximo. Digital Realty tem um portfólio, como eu disse, de cerca de 80-20, 80 nos Estados Unidos, 20 no resto do mundo. Já agora, o Digital Realty tem, aliás, como também o próximo REIT que eu vou falar, têm efetivamente sites e comunicação com investidores, era isso que eu queria dizer, algo fracas. Eu não consegui encontrar, e é óbvio que eu não analiso estes REITs todos os dias, aloco uma parte do mês, alguns dias do mês espalhados pelo mês para analisar REITs, mas não consegui encontrar o portfólio total e apenas aquilo que vocês aqui veem é a exposição por revenue, portanto, por ganhos, se quisermos. Mas ele por acaso, coaduna-se bem com aquilo que é, está perfeitamente congruente com aquilo que é a disposição do portfólio e, portanto, 80% nos Estados Unidos, 20% no resto do mundo. Não é tão diversificado como o Equinix, não tem o plano de conquistar o mundo no seu setor como o Equinix, está forte na North America e há uma razão para isso, é extremamente bem gerido o fundo. Atualmente tem uma dividend yield de 4%, paga $4, ligeiramente acima disso, e custa também ligeiramente acima de $100, mas há aqui um fator bastante importante, tem vindo a baixar nos últimos anos, com mérito, a percentagem, portanto, o payout ratio, que é essencialmente a percentagem dos lucros que é distribuída pelos investidores, mas, novamente volto a dizer, já tinha dito isto no primeiro webinário, aqui não interessam os gross earnings, nem interessam aquilo que é o payout ratio dos earnings em geral. Estamos a falar de REITs e, portanto, FFO é aquilo que nós queremos olhar. Quando falamos de Adjusted FFO, ainda melhor. E, portanto, aqui está a pagar cerca de 66%, o que, na minha opinião, é muito bom, porque permite uma distribuição justa. Eu acho que, aliás, num REIT, se eu gerisse um REIT, eu distribuía entre 50% a 60% e fazia disso uma marca, quase uma imagem de marca, uma meta incontornável. Porquê? Porque tendo uma distribuição interessante para com os investidores e pagando 4% é um dividendo bastante justo, especialmente num setor de altíssimo crescimento ou de altíssimo potencial, continua a dar margem ao REIT para crescer e para continuar a adquirir imobiliário e a financiar-se colocando capitais próprios em operações e com isso ter melhores taxas de juro, processos mais rápidos e maior capacidade de financiamento no fundo e, portanto, está em linha
absolutamente congruente com aquilo que é aquilo que eu próprio faria. Eu gosto de ver taxas na casa dos 60%, acho muito bom. O Digital Realty, de 2011 a 2014, teve, de facto, distribuições muito altas, os ganhos foram mais pequenos, mas isso foi uma adaptação àquilo que foi a crise. Maturidade, então, já agora, há aqui certas imagens e certas coisas que me custaram os olhos da cara a arranjar e peço perdão por não serem muitas vezes as mais atualizadas, mas mesmo assim dá imenso trabalho conseguir reunir tudo isto, até porque é óbvio que eu aqui tenho que fazer uma análise mais extensiva, mas naquilo que é o meu investimento em REITs, não posso avaliar, não tenho esse tempo de avaliar REITs todas as semanas para comprar REITs novos e, portanto, tenho uma lista grande de REITs que vou avaliando de tempos a tempos. Aqui temos por acaso até temos dados muito recentes do final do ano, 2 meses e tal, portanto há de estar aí a reventar o resultado do primeiro trimestre, mais cerca de um mesito, e já teremos o resultado do primeiro trimestre deste ano, mas podemos ver que o Digital Realty tem aqui alguma maturidade em 2020, mas não acho que seja preocupante, até porque falamos de Funds from Operations relativamente acima de 1,4 mil milhões, que é aquilo que tem de maturidade, e portanto não estou muito preocupado. Já em 2023 e 2024 tenho mais preocupação. Porquê? Porque além de falarmos de montantes maiores, temos aqui uma exposição já a moedas diferentes, que é um dos problemas de diversificação. Aliás, eu não tinha dito isso no Equinix, mas de facto é um problema de diversificação. Estamos alocados a várias moedas e, enfim, os REITs têm que fazer essa gestão da valorização e desvalorização dessas mesmas moedas. Aqui, como temos 20% deste fundo fora dos Estados Unidos, não está tudo alocado a dólares, mas enfim, nós quando investimos no próprio REIT, estamos a investir em dólares e também estamos expostos como investidores a essa flutuação. Aqui, temos demasiadas moedas e um risco muito grande. Portanto, temos yen, temos pounds e temos euros. E, além disso, o mais preocupante para mim é que o único, e já agora a minha vénia para quem montou efetivamente esta estratégia, acho que está genial, em termos de dívida, de maturidade de dívida e de estrutura de dívida do Digital Realty, está espetacular, por, enfim, fatores que são tão específicos que eu nem conseguiria aqui abarcar, mas essencialmente aquilo que me preocupa é que em 2023 há um montante considerável, salvo o erro daquilo que eu vi, são cerca de 600 milhões de euros, aliás, de dólares, em secured mortgage, e portanto trata-se de garantias reais que basicamente é assim, nenhum REIT tem interesse em não pagar dívida, como é óbvio. E, portanto, não é isso que se coloca. Ou seja, quando há uma garantia real, será que o REIT vai entrar em cumprimento? Não, nem é essa a ideia. Mas há um problema. Quando se trata de uma garantia real, como aqui aparece, portanto, conseguimos aqui ver esta barrinha mais azul, e de facto trata-se de secure mortgage, aquilo que acontece é que a margem de negociação é muito mais restrita. Muito mais restrita. É muito mais difícil renegociar, no caso de ser necessário, dívida segura, ou assegurada, será a melhor tradução, do que dívida não assegurada, sem garantias reais. E, portanto, é essa a minha preocupação. 2023 e 2024 vão ser anos muito, muito agressivos para o Digital Realty. Até lá, acho que a coisa está muito bem controlada. Depois daí, muito provavelmente o Digital Realty vai ter um plano. É aquilo que eu olho, olhando para a estruturação de dívida, espero que seja isso, porque é um plano genial, tentar estar em primeiro na North America e deixar o resto do mundo para a Equinix e eventualmente vender até parte do portfólio fora à Equinix para ganhar margem negocial lá dentro, porque tem essa capacidade. O que é que eu posso mais dizer do Digital Realty? Efetivamente, 20% fora dos Estados Unidos. Poderá ser uma estratégia de venda do portfólio e de considerar ficar como unicórnio nos Estados Unidos. Se for assim, vai ser genial. É óbvio que uma estratégia destas nunca seria pública e, portanto, não sabemos se é isso ou não. Está neste momento a pagar um dividendo interessante de 4%.
Um fator muito curioso sobre o Digital Realty é que um dos clientes é precisamente o Equinix, obviamente nos Estados Unidos, e representa 2,6%. Isto é interessante e perigoso ao mesmo tempo. Quando nós temos um competidor nosso, que é nosso cliente, esse competidor pode nos deixar na mão de um dia para o outro. Mas aqui o risco é bastante controlado, são 2,6% dos earnings totais dos REITs, e portanto não vejo nenhuma bandeira vermelha levantada aí. Tem contratos também de arrendamento com uma média de 4 anos e meio e tem taxas de ocupação de 90%. As taxas de ocupação nesta área já me assustam mais um bocadinho serem de 90%. Efetivamente, eu acho que estes REITs deviam ter sempre taxas de ocupação de 100%, e até porque há outro fator aqui crucial, que é quando falamos de REITs para data centers, aquilo que acontece é que normalmente o imobiliário não é comprado, portanto, não existe já e é comprado, é construído de propósito. Se é construído de propósito, os REITs têm que ter a obrigação, praticamente, de já fazer essa construção com inquilinos em vista, por assim dizer. E, portanto, preocupa-me um bocadinho esta taxa de 90%, mas isso é execução pura, e não acho que seja por aí que se possa levantar alguma bandeira. O foco tem estado na subida dos dividendos, e aqui outra vénia espetacular. Nos últimos 13 anos cresceu sempre o dividendo. Na série que o Tiago Cardoso tinha na XTB, ele falava da importância do aumento do dividendo. Aqui é exatamente a mesma coisa. Este fundo tem tudo, este REIT, aliás, tem tudo para dar certo. Só prevejo um tempo difícil por causa da maturidade da dívida em 2023, 2024. 2024, muito provavelmente, aquilo que vai acontecer é que vai haver uma reestruturação e vão empurrar um bocadinho para a frente. Ou então já têm isso controlado, e de 2024 para a frente vão tentar ganhar a cota de mercado nos Estados Unidos. Muito bom REIT, sem dúvida é uma recomendação a compra deste REIT, e portanto é um segundo REIT fantástico. Já estamos aqui a falar de REITs fantásticos mesmo. Há setores em que não é tão fácil. Aqui trata-se de um setor em altíssima expansão e que tem, de facto, REITs muito bem geridos e muito bem pensados. O terceiro REIT, então, é o CoreSite, com o ticker Core. Por acaso não está aqui a aparecer, COR. E este REIT preocupa-me só numa vertente, portanto, de um ponto de vista imediato, preocupa-me numa vertente muito concreta, que é, novamente, a comunicação com investidores é ainda bastante mais abaixo daquilo que acontece com o Digital Realty. Para vocês terem uma noção, isto basicamente foi um trabalho de secretária. Eu tive que imprimir todos os relatórios de earnings do CoreSite, perceber. Aliás, tenho aqui à minha frente impresso e tudo rabiscado e sublinhado, e tive que fazer contas à mão, coisa que já não acontecia em REITs, que eu não me lembro já de fazer isto. Há 5, 6, 10 anos atrás era comum eu fazer. Quando comecei, lembro-me perfeitamente que só não existia comunicação com investidores, era uma coisa. Hoje em dia até existe marketing na comunicação com investidores, mas o CoreSite é de facto old school, e portanto eu tive que olhar para as balance sheets e fazer contas eu próprio, recordando dos meus velhos tempos em que comecei a investir e a analisar REITs. Ora bem, o que é que salta então aqui à vista? Bom, os Funds from Operations, estamos a falar de 60 mil milhões de dólares. Aliás, eu vou-vos até aqui guiar sobre alguma avaliação que vocês possam fazer. Aqui aquilo que nós queremos fazer é naturalmente encontrar o Funds from Operations. No caso de ver o Funds from Operations ajustado, o AFFO, vamos utilizar essa métrica, que é sempre melhor, mas nem sempre. E atenção, nos REITs acontece muito, e é até por isso que existe marketing na comunicação com os investidores, acontece muito que são mostradas as métricas que interessam aos REITs mostrar. As métricas boas são mostradas, as outras não. Claro que vir às balance sheets e aos relatórios anuais,
onde nós temos todos os números, ficamos sempre mais salvaguardados daquilo que é a realidade. Porém, isso carece de alguma análise e eu, obviamente, não vou aqui ensinar a analisar balance sheets de REITs, nem pouco mais ou menos, mas esta é uma tabela simplificada. Então, agarramos no Adjusted Funds from Operations, que é sempre melhor. Estamos a falar de 61 milhões 169 mil dólares. E, portanto, vamos dividir esses 61 mil milhões por aquilo que é, neste caso, o Operating Revenues, ou então o Adjusted EBITDA, se o tivermos, e neste caso temos, e são 74.575 milhões. O que é que isto quer dizer? Que falamos de uma taxa, e aí sim, que era o meu ponto seguinte, e daí ter feito esta conta, o Adjusted FFO sobre o Adjusted EBITDA, estamos a falar de 82%. Isto é espetacular, isso quer dizer que, efetivamente, uma fatia super considerável e sustentável e super considerável dos ganhos, efetivamente, tratam-se de ganhos sustentáveis e recorrentes e, por isso, com algum grau de previsibilidade. E, portanto, é uma análise que se costuma fazer. Eu já não tenho muito tempo para fazer aqui mais contas e para vos mostrar como é que eu, às vezes, chego aqui a certos números. Tem outra característica muito interessante, o CoreSite. Tem uma leverage, uma alavancagem muito baixinha mesmo. E, aliás, ela está aqui. Temos uma maturidade também ela muito bem controlada, muito bem controlada. Isto, de facto, revela que o CoreSite é um REIT que está estruturado e pensado não para se alavancar muito, como aquilo que me parece que é aquilo que o Digital Realty vai fazer, mas um REIT a continuar a crescer organicamente no seu negócio. Está tudo montado para esse nível, até a distribuição da maturidade do crédito vai nesse sentido, não há grandes variações, taxas também muito pouco portanto, desbalanceadas. Temos aqui uma taxa composta, uma taxa, aliás, balanceada de 3,64, o que é perfeitamente normal no setor à data de hoje. Estamos a falar de maturidades às vezes a 10 anos e, portanto, isso conta. Aqui também a distribuição do portfólio, mais uma vez, a comunicação, enfim, esta imagem tem pouca qualidade porque eu tive que ir sacá-la ao relatório dos ganhos anuais, mas essencialmente podemos ver que é um portfólio muito bem distribuído em cidades tecnológicas, como Chicago, naturalmente em Silicon Valley está super presente e não seria de esperar outra coisa, mas Chicago, LA, Boston, New York, Miami não é uma cidade tão tecnológica como as outras e, portanto, também só tem um data center, e Virgínia, que de facto é uma cidade bastante tecnológica, Denver também. São cidades que de facto agregam bastante serviços do ponto de vista tecnológico. Já falei da maturidade de dívida, muito bem distribuída. Enfim, é um REIT, o CoreSite, que eu aconselho àquele tipo de investidor que quer um grau de previsibilidade muito alto e quer, no fundo, um crescimento e uma sustentabilidade do seu portfólio orgânica. Não quer de facto chegar a um REIT que possa de hoje à manhã tentar ser líder de mercado. Não é, o CoreSite não tem, na minha opinião, olhando, claro que estas estratégias as equipas de gestão nunca as divulgam, era bom que as divulgassem, mas era mau para o negócio deles. Era bom para mim como analista, mas era mau para o negócio deles. E, portanto, efetivamente trata-se de, olhando para os balance sheets e para a estratégia, parece-me algo que, efetivamente, é essencialmente um REIT orgânico. Pronto, tratam-se de 3 recomendações diferentes. O Equinix é o gigante no mundo, está altamente alavancado, mas temos que perceber que é uma alavancagem muito sustentada em muito negócio. O Digital Realty está claramente a ser grande, é grande já, não é? Mas está a querer ser ainda maior, muito controladamente e no sítio certo, na minha opinião. E depois temos o CoreSite, que é um REIT de excelente qualidade, que ficaria muito bem em qualquer portfólio, mas que não é hoje gigante, muito pelo contrário, não tem nada a ver com o poder do Equinix e do Digital Realty. Não sei se ainda consigo aqui mostrar-vos
O Coresight tem apenas 7% do índice, portanto tem um market cap de menos de 5 vezes aquilo que é o Digital Realty e portanto, menos de 5 vezes do que aquilo que é o Equinix. E nesse sentido, de facto, trata-se de um REIT mais pequeno. Um REIT mais pequeno para um investidor português tem essa desvantagem, é que não vamos optar por REITs mais pequenos, temos que investir em vários. E, portanto, depende do vosso perfil, neste caso, de investidor. Qualquer um destes três REITs, eu acho que por motivos muito diferentes, são excelentes ativos para um portfólio. Eu já vos vou mostrar no final a tabela do meu portfólio, portanto, o Excel com o portfólio, onde vos vou dizer qual é que selecionei. Outros REITs que merecem menções honrosas, o Crown Castle, com o ticker CCI. O Crown Castle, há um analista, aliás, vários analistas norte-americanos estimam, fizeram, se quiserem, uma aposta conjunta e entre eles aquilo que fizeram foi tentar prever a valorização do Crown Castle daqui para a frente. Está o António a dizer que o Coresight não aparece na plataforma. É verdade. E também foi uma das razões pelas quais eu neste momento não estou a mostrar na plataforma da XTB, mas está pedido. E, portanto, vamos ver se nos próximos dias, no próximo webinar, eu vou fazer essa referência. O Crown Castle, portanto, esses analistas conjuntamente prevêem que o Crown Castle vai ter 12% de valorização anual nos próximos 5 ou 7 anos, já não me lembro bem. E, portanto, isso automaticamente chamou a minha atenção. É um REIT que eu não estava a acompanhar, sou sincero. Comecei a acompanhar, fiz a análise para este webinário há cerca de 2 semanas, interessei-me e fui ver. É um REIT super recente, de 2014, embora já existisse como empresa desde 94, é 100% nos Estados Unidos e tem um modelo de negócio completamente único, disruptivo, totalmente diferente daquilo que é os REITs de data centers. É que foca-se mais em antenas de comunicação e as antenas de comunicação têm uma particularidade muito interessante, que é são muito caras para se fazer, mas uma vez feitas, adicionar inquilinos à mesma torre é praticamente de borla. Há um custo logístico, uns emolumentos de processo, praticamente, mas é quase de borla. É o único REIT que tem o seu modelo de negócio baseado nisso e com o 5G que está aí a aparecer, trata-se de um REIT que eu vou comprar, ainda não tenho, vou comprar este REIT de certeza, merece uma menção honrosa. Acho que tem um potencial de valorização brutal. Acho que se duplicasse, e isso seria absolutamente estrondoso, não é? Mas se duplicasse de um ano para o outro, eu não ficaria chocado, porque faz sentido. Não estou a dizer que acho que vai duplicar, naturalmente. Enfim, se crescer 15 a 20%, já será ótimo, não é? Mas se crescesse, se duplicasse, aliás, eu não ficaria super chocado. O Series One, com o ticker CONE, tem grandes investimentos. É um REIT. Todos estes REITs são diferentes. Ao contrário daquilo que aconteceu no setor de saúde e que acontece na maioria dos setores, estes REITs são geridos de forma totalmente diferente, têm estratégias totalmente diferentes, têm alavancagem totalmente diferente, têm taxas de financiamento totalmente diferentes. Enquanto o Equinix consegue ir buscar menos 3, há aqui REITs com taxa, com blended rates a 5%, que é mais do dobro. Enfim, os modelos de negócio são diferentes, as estratégias são diferentes e, portanto, estamos a falar de 6 REITs bastante diferentes. O Series One tem feito grandes investimentos, inclusivamente comprou um micro REIT, que para nós investidores, desde pequeno ao médio investidor, tratam-se naturalmente de REITs gigantes. Mas comprou um REIT chamado GDS, que triplicou o valor em menos de um ano. Eu não percebi, na altura fui ver, não percebi como é que eles conseguiram antever uma valorização tão boa do real estate, portanto, do imobiliário que compraram nos respectivos sítios, mas fiquei maravilhado. Há um analista muito conhecido só sobre REITs, que de facto está em todo lado, vive
para analisar REITs, taxativamente, chamado Brad Thomas, e ele considerou este REIT, o Series 1, como um REIT Swan, que é um trocadilho para Sleep Well at Night, e que basicamente o considera muito, muito sólido. É basicamente muito comparável com o Crown Castle, aliás, peço desculpa, com o Coresight. É um REIT muito sustentável, com um modelo de negócio muito certinho, e tem uma particularidade muito interessante, o que o faz também muito atrativo ao dia de hoje, que é não tem maturidade absolutamente nenhuma até 2023. Eu achei isto fantástico. Portanto, não sei qual é a estratégia. Naturalmente, não vou mandar um e-mail à gestão do REIT a perguntar qual é a estratégia, porque se eles me responderem, será a mentir, com certeza. Não me vão dar a resposta que é verdadeira. Mas talvez aquilo que o REIT esteja a fazer é acumular aqui uma grande capacidade, uma almofada financeira, e aumentar a sua capacidade para eventualmente dar um salto para algo mais interessante. Último REIT que eu também não seguia, portanto, o Series 1 já conhecia desde o tempo do GDS, na altura. O Crown Castle é recente. O QTS eu não conhecia, mas li coisas tão interessantes sobre o QTS que de facto me fez considerá-lo aqui como menção, aliás, honrosa. Que foram, na altura, eu lembro-me que havia vários REITs com este problema, tiveram que mudar o plano de negócio inteiro do REIT 2 ou 3 meses depois de apresentarem o plano aos investidores, e a coisa correu mal. As ações começaram a cair vertiginosamente. Tem um small cap, aliás, um market cap muito, muito pequeno. Agora, juntei isso tudo num small cap, só tem 3% do índice, e eu queria com isto chamar a atenção de duas coisas, que é, estamos em setores com potencial de valorização brutal. No caso dos data centers, eu dificilmente, aquilo que é o meu entendimento do mundo digital, dificilmente acho que isto será um setor que vá regredir. É muito complicado que isso aconteça. Acho que tem tudo para aumentar e ser cada vez mais expressivo. Mas temos que ter em atenção a uma coisa. Como investidores em Portugal, se não tivermos efetivamente muito capital para distribuir, se optássemos por um fundo tipo QTS Realty ou até, vamos dizer, o Crown Castle, aquilo que acontece é, como são REITs muito pequeninos, teríamos que ter vários para compensar esse small cap dos REITs. E, portanto, se a vossa estratégia efetivamente for pegar um capital que seja diluível por vários REITs, faz todo o sentido. Se querem comprar um REIT em data centers e ter um portfólio com 20, 30 REITs no máximo dos máximos, não faz sentido comprar um small cap, porque tratam-se de REITs pouco diversificados. Reparem que se vocês comprarem Equinix, não estão a comprar nos Estados Unidos, não estão a comprar praticamente data centers. Estão a comprar todo um negócio enorme pelo mundo todo, não é? E, portanto, depende da vossa estratégia como investidores. Pronto, no fundo, era isto que eu aqui tinha, estas 3 menções honrosas. Claro que os 3 REITs que são recomendações, qualquer um deles é recomendação, são bons, totalmente diferentes entre eles. Equinix, unicórnio no setor, espalhado pelo mundo todo. Digital Realty, quer-me a mim parecer como analista, cheguei a esta conclusão, está a tentar ser o gigante na North America, tomar a posição do Equinix, e eventualmente aquilo que eu acho que vai acontecer é que vai ter que efetivamente vender o portfólio fora dos Estados Unidos, se realmente quiser fazer isso, e porque não ao Equinix, ou até uma troca, uma permuta de algum património. Só que o Equinix não terá grande interesse em perder a posição na North America, e de facto, cada setor é um mundo. É muito interessante avaliar setores a setores nos REITs. Aqui tratam-se de 2 fundos grandes, muito grandes, em que podia perfeitamente acontecer o caso de um REIT comprar o outro.
porque seria altamente alavancável, por assim dizer. Aliás, nós vemos aquilo que é lutas de dois unicórnios num setor, como, sei lá, Verizon e AT&T. Enfim, temos vários exemplos. E chega a um ponto que, para efetivo, ou se fundem, que é ainda mais raro, ou então um adquire o outro. O grande problema é que não me parece que o Digital Realty tenha capacidade para comprar o Equinix. Não me parece mesmo que seja possível. Parecia-me possível o Equinix comprar o Digital Realty, acredito que sim, porém o Equinix não tem margem de alavancagem para fazer uma coisa dessas e, portanto, não, isso não vai acontecer, na minha opinião, isto é uma opinião, nos próximos 10 anos vão seguir cada um taco a taco e efetivamente vão competir e vai ser uma luta de dois gigantes. Provavelmente o Digital Realty vai tentar esticar-se, colocar enfim, colocar-se em bicos de pés e tentar conquistar North America. Enfim, é isto. A minha eleição, portanto, eu vou aqui abrir o meu portfólio. Eu coloquei aqui os três que analiso, como sempre. As cotações são bastante diferentes. O Equinix, de facto, está com preço alto. Com a tal regra dos 500 euros, só poderíamos comprar uma ação do Equinix, podíamos comprar 4 do Digital Realty e, efetivamente, a minha escolha, neste caso, vai para o Digital Realty. Enfim, porque considero que se tivesse que optar entre um deles, optaria claramente pelo Digital Realty, porque me parece que é muito mais controlável no longo termo do que o Equinix. O Equinix é um monstro muito grande e está muito, muito, muito alavancado ao dia 2, que não me deixa completamente seguro, além de os problemas de maturidade que eu também falei, que o Digital Realty também tem e que, portanto, nesse campo temos que ser honestos, temos que ser transparentes e dizer que, efetivamente, não é assim tão trivial considerar que os juízes consigam facilmente passar por cima destas questões da maturidade, embora o Equinix a vá enfrentar primeiro em 2022, o Digital Realty em 23 e 24, em que teremos isso. Enfim, a minha escolha então incide efetivamente sobre o Digital Realty e acho que é um REIT fantástico a ter num portfólio. Enfim, vou anotar então 4 stocks, 4 shares, aliás, deste REIT e, portanto, aloco agora data centers também a este REIT, a este portfólio que estou a montar ficticiamente aqui na XTB. Podemos ver que, por acaso, desde o último mês, a minha escolha na healthcare, na saúde, incidiu sobre o Omega. O Omega teve uma desvalorização recente, nada de surpreendente. Desde o último mês caiu 4,88 e, curiosamente, os outros dois subiram. Mas isto, e porque é que eu estou a ser tão transparente, por assim dizer, porque efetivamente os REITs não se medem no curto termo. Isto não, tendo o meu ativo alocado desta forma, não me fragilizaria nada, nem me deixava intranquilo, nem pouco mais ou menos. Enfim, era isto que eu tinha para dizer. De facto, a minha recomendação vai para o Digital Realty. Será aqui anotado. Agora, o Excel não está a atualizar sozinho porque eu tenho que passar toda esta linha para baixo. Mas a partir de agora, aliás, no próximo webinário, já aqui estará e eu já poderei falar das variações que houve, da distribuição, e teremos um novo setor já no próximo webinário. Eu vou aqui ver se há algumas questões que efetivamente não estão. Ok, agora sim. Portanto, temos aqui muitas questões, se calhar não terei tempo de responder a todas. Equinix, $438 só para uma unidade, é muito dinheiro só para uma unidade, mais ou menos $11 de dividendo anual. Eu tive a preocupação de ir ver aqui os dividendos, António, para efetivamente dizer que
Ora, Equinix temos aqui. Eu tenho aqui os dividend yields e estamos a falar, no caso da Equinix, de 2,24, à data de hoje a manter-se o mesmo dividendo, e no caso do Digital Realty 3,48, que aliás é outra coisa que pesa na escolha do Digital Realty. Acho que é um dividendo na casa dos 4%, para mim, soa melhor. O CoreSite não aparece efetivamente na plataforma. Estes ativos fazem parte de algum índice? Sim, de dois, na realidade, que eu penso que terei aqui citado. Não sei se está citado, mas será o VNQ, aqui está, e o IYR. Ora, temos aqui mais perguntas. Quem classifica estes ativos como REITs? Enfim, os REITs são empresas que seguem uma, enfim, um conjunto de regras muito específico, e a partir do momento em que se registram como REITs e seguem cumprem essas regras, passam a ser REITs, não é? Portanto, não há nenhuma entidade que classifica uma empresa de REIT. Uma empresa que se quer estabelecer como REIT tem que efetivamente cumprir um conjunto de regras e propor-se a ser REIT, propor-se a ser cotado na bolsa, tal como qualquer empresa que se torne pública tem que cumprir um conjunto de regras e propor-se a isso e ser aceito pelo mercado onde depois vai ser transacionada. O João Melo diz que, comparativamente com outros ativos que há no mercado, isto parece-me que aloca um risco demasiado elevado, não é completamente transparente, na minha opinião. Eu tendo a discordar um bocadinho disso, João. Eu acho que, aliás, era preciso perceber se o João estava aqui a falar de REITs versus outros ativos, ou se está a falar de REITs de data centers versus outro tipo de REITs. Mas, tanto uma coisa como a outra, eu acho que se tratam efetivamente de setores a olhar. Portanto, tanto os REITs, de uma forma geral, claro que eu sou analista de imobiliário e sou apaixonado por imobiliário, respiro imobiliário físico e, entre aspas, digital na versão REIT, não é? E por isso posso ser um bocadinho influenciado ou posso ser uma opinião um bocadinho adulterada ou já tendencialmente a favor de imobiliário. Mas, na minha opinião, aquilo que acontece é que, efetivamente, os REITs são veículos ativos muito, muito bons. São veículos de investimento muito, muito bons. E, pessoalmente, eu prefiro investir em REITs do que em ações genéricas. Em termos de data centers, acho que é um setor em franquíssima expansão. Acho que só tem a ganhar, como eu tinha dito. Não há nada que nos faça prever que vá a perder. Por exemplo, ao contrário de alguns outros setores, como eu já disse, de saúde, há um downsize muito grande no setor da saúde. Nos data centers não vejo isso. Portanto, tanto na vertente de REIT como na vertente de REIT em data center, tendo a discordar um bocadinho do João, mas não há problema nenhum, é perfeitamente saudável até que diverjamos. O Rui Pinto de Almeida diz obrigado pela apresentação, que à semelhança da anterior foi muito boa. No entanto, será possível enviar a mesma para se poder rever com mais calma? Sim, Rui. Esta apresentação será carregada no canal da Aeroplus, da empresa que eu co-detenho. Portanto, basta ir ao YouTube, colocar Aeroplus e nos próximos dias, não sei exatamente quando, mas nos próximos dias já lá estará o vídeo com esta apresentação. Portanto, está a ser tudo gravado e, portanto, estará lá e poder-se-á ver. Uma boa noite então também para o Virgílio. E bom, é tudo. Esgotei o meu tempo, como sempre passei já um bocadinho, mas é um prazer estar aqui com vocês a falar sobre REITs e a poder passar a mensagem, que é das coisas que eu mais gosto de fazer, passar conhecimento, ainda para mais nesta vertente completamente gratuita que a XTB, em parceria com a Aeroplus, tornámos possível e que permite chegar a todos vocês completamente de forma gratuita. Muito obrigado por estarem comigo até ao fim. Desejo a todos uma boa noite, bons investimentos. Se seguirem estas recomendações, digam-me, enfim, em qualquer um dos canais disponíveis para isso, qual é que tem sido a vossa experiência. Espero que seja muito positiva. Vejo, de facto, um futuro interessante em REITs Data Centers e espero que, obviamente, os vossos investimentos corram muito bem na XTB e que continuem a crescer os vossos portfólios.
Muito obrigado mais uma vez, então. Boa noite. Até ao próximo mês. À partida, na quarta-feira da segunda semana do mês também. Vemo-nos lá. Obrigado. Boa noite.